Pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, ao processo de linearização de sistemas de equações diferenciais. Nós terminamos o último vídeo falando desse sistema, esse sistema que nós temos duas entradas, uma quente e uma fria, e a saída em que nós queremos a temperatura de saída e a vazão de saída. Então, nesse sistema, nós estamos usando o seguinte, nós estamos usando as seguintes variáveis manipuladas. As variáveis manipuladas vão ser o MV, vão ser justamente a vazão de alimentação, essa aqui, do fluido quente, do fluido frio, essas duas vazões, e o Q. Essas são as variáveis manipuladas do sistema. Os distúrbios, que são as outras entradas, vão ser justamente as temperaturas T1 e T2. E o que nós queremos, vamos considerar que nós estejamos medindo o nível do tanque e a temperatura do tanque. Essas duas, então, vão ser as nossas variáveis de saída. Certo? Vão ser, por exemplo, as duas variáveis de saída, o nível e a temperatura do tanque. O nível está associado ao volume, então também, em outras palavras, medindo o nível, nós também estamos medindo o volume. Uma outra alternativa, de forma equivalente, é considerar a saída como sendo o volume. A área da seção transversal vezes o H e a temperatura de saída. Isso aqui é o volume. Certo? Nesse sistema, então, nós fizemos a modelagem para mostrar que a modelagem ela pode ser feita de diversas formas, mas o certo é que nós teremos uma equação diferencial associada ao balanço de massa, que é essa aqui, e uma equação diferencial associada ao balanço de energia. Aqui nós vamos trabalhar a partir de agora, são essas duas, e é importante ter uma ideia clara de quantas variáveis nós temos. Então, está marcado as variáveis que são incógnitas, estão em vermelho. As variáveis são todas essas grandezas que nós temos função de t, que estão marcadas aqui como função de t. Ó. Todas essas são variáveis, certo? Os parâmetros é o ρ e o c, mas todas essas outras aqui são variáveis. Mas dessas variáveis, algumas são conhecidas, que são as entradas do sistema. Então, a evolução da temperatura de alimentação e a vazão de alimentação, essas são variáveis conhecidas. Assim como a taxa de aquecimento também é conhecida. O que é consequência dessas grandezas e que está associado à saída do sistema são o quê? O volume do tanque, são essas variáveis que estão marcadas em vermelho aqui. É o volume do tanque, a vazão de saída do tanque e a temperatura do tanque. As demais, embora sejam variáveis, são variáveis que nós conhecemos ou temos que informar para simular o sistema. Mas a partir dessas grandezas que nós informamos, a partir de duas equações diferenciais, nós podemos determinar duas grandezas como consequência. Mas se nós contarmos o número de variáveis vermelhas, que são as incógnitas, nós vamos ver que nós temos três variáveis incógnitas. Três. Volume, vazão e a temperatura. Mas nós temos apenas duas equações para serem utilizadas no cálculo. Então, nós precisaríamos de uma equação a mais. Então, vamos precisar de uma equação a mais. E para conseguirmos essa equação, nós teremos que fazer uso ou
de uma modelagem de escoamento de fluidos em CFD, ou através de uma equação constitutiva. Uma equação constitutiva é uma equação que é oriunda de resultados experimentais. Na engenharia química, nós usamos muitas equações constitutivas. Boa parte da termodinâmica que nós utilizamos, um Peng-Robson, um Schwab-Hedwig-Kong, são equações constitutivas, são equações empíricas. Então, assim como na termodinâmica, assim como em escoamentos em geral, nós usamos equações constitutivas, que são oriundas de experimentos. Aqui nós vamos usar a equação constitutiva que relaciona o quê? A vazão de saída com a altura. Então, nós temos a vazão de saída, que é o F. Ela é proporcional à raiz quadrada de ΔP. Nós já usamos isso no nosso nos nossos vídeos anteriores. Só que o ΔP é proporcional, então, ao H, ao nível do tanque, à altura do tanque. E como isso aqui, o volume é proporcional ao nível, nós podemos fazer, então, que esse F é proporcional à raiz quadrada de V, certo? Então, nesse exemplo, só para mostrar para vocês, nós vamos expressar a equação constitutiva a partir de uma constante multiplicada pela raiz quadrada de V. Certo? Isso aqui, então, é a equação experimental que nós vamos usar. Experimental ou constitutiva. E com isso nós estabelecemos agora uma relação entre duas variáveis. Ou seja, adicionamos uma equação algébrica, que se nós substituirmos essa equação algébrica aonde aparece o F, nós chegamos então ao sistema de equações que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então vamos trabalhar com esse sistema de equações aqui, ó. E é esse sistema que nós vamos linearizar, certo? Então agora nós temos duas incógnitas, o V e o T, certo? O V e o T são as nossas duas incógnitas agora, utilizando essa equação constitutiva. Então o sistema que nós vamos linearizar é esse que está representado aqui, balanço de massa e o balanço de energia, certo? Aí, voltando a se lembrar da nossa notação, as nossas variáveis de estado vão ser, nesse caso, o V e o T. E, genericamente, nós representamos esse sistema de equações a partir dessa notação, onde dx, dt é função de x e u. Como x é um vetor, muitas vezes o pessoal usa uma barrinha embaixo para deixar claro que é um vetor, certo? O u também é um vetor, que tem as variáveis manipuladas e as variáveis distúrbio. E o f também é um vetor. Então, para deixar claro o sistema, nós vamos fazer, então, esse f de xu aqui, ele é composto por duas equações. A f1 de xu, para não estar toda hora colocando a barrinha embaixo, eu vou suprimi-la, mas só para vocês terem clareza de que nós temos aqui duas funções, que são funções de variáveis, ou conjuntos de variáveis colocadas na forma de um vetor. Então, esse f é composto, então, por duas... Esse aqui é um vetor composto por duas funções, certo? Então, para simplificar a nossa notação, nós vamos tirar a barrinha de baixo
e vai ficar implícito, então, que nós teremos um conjunto de equações. Uma equação para cada equação diferencial. E a parte não linear do nosso sistema de equações, a parte não linear está associada a justamente o termo f de x1. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que nem nós fizemos com uma equação. Nós vamos expandir essa função, que agora é um vetor de equações, vamos expandir ela em série de Taylor. Ou seja, a expansão em série de Taylor é x, u, vai ser aproximada em série de Taylor num determinado ponto de operação, que também vai ser o ponto de partida, a condição inicial, que nem nós fizemos para uma equação, mas agora nós vamos ter não mais apenas uma equação sendo derivada, mas um conjunto de equações, um vetor de equações. Isso vai gerar uma matriz, nós representamos essa matriz dessa forma aqui. Isso aqui é uma matriz chamada matriz jacobiana, que já vai ficar claro para vocês, vezes o ΔX. Certo? Que nem está ilustrado aqui. Ó. O ΔX é o x menos o x0. Que nem nós fizemos antes para uma equação, agora nós estamos fazendo para um conjunto de equações. Mas a matriz agora jacobiana desse f, o f que nós estamos derivando é esse aqui. Ó. Em relação ao quê? As variáveis manipuladas e distúrbios, as entradas, vezes o ΔU. Certo? E aí nós temos termos de ordem mais elevada. Só que esses termos de ordem mais elevada vão levar termos ao quadrado, o que é não linear. Então nós vamos, para aproximar o sistema através de uma aproximação linear, esses termos, como nós tínhamos feito antes, esses termos de ordem mais elevada nós vamos jogar fora. Vamos desconsiderá-los. E aí, se nós fazemos isso, o que acontece? Nós não temos mais a identidade, nós temos uma aproximação, porque nós jogamos fora esse cara aqui. Temos de ordem mais elevada. Além disso, nós vamos linearizar em cima do estacionário, de um ponto estacionário. Então, o que nós temos aqui agora? A linearização em cima do estacionário vai ser o quê? Se a coordenada é estacionária, esse termo aqui é igual a zero, como nós tínhamos feito anteriormente. Certo? Então, essencialmente, é a generalização do procedimento anterior. A única coisa de diferente agora é que nós vamos trabalhar com matrizes jacobianas. Então, o que eu escrevi ali está aqui novamente. Mais uma vez, para deixar... Então, o que nós fizemos até agora foi pegar o quê? O dx dt, que é igual a f de xu. Isso agora vai ser aproximadamente igual às matrizes jacobianas. Isso aqui que nós fizemos até agora. Avaliadas no estacionário, ou no ponto onde eu linearizei. Representei aqui como zero, um ponto específico. E aqui aparece ΔX no lado direito. Para deixar que o ΔX apareça do lado esquerdo, nós vamos fazer simplesmente o que nós já fizemos para uma equação, que é a derivada da variável desvio
nada mais é do que a derivada de x menos a derivada de x0 dt. Mas como a derivada de x0 dt é uma constante, isso aqui é igual a zero, logo eu posso trocar dx dt por delta x dt. Ou seja, unindo essas duas aproximações, nós chegamos à versão multivariável. Então, essa aqui é a versão multivariável do processo de linearização. Aonde o dx vai virar d delta x, dt, e as duas matrizes jacobianas. Como agora nós estamos trabalhando com matrizes, nós representamos com a letra maiúscula. Quando nós estávamos trabalhando com uma equação, nós usamos o A minúsculo. E aqui nós estamos trabalhando com uma matriz, então nós vamos representar com a letra A maiúscula, certo? Assim como o B maiúsculo. Antes nós tínhamos usado o B minúsculo quando nós apresentamos para uma equação. Agora nós usamos o B maiúsculo, certo? Então essas aqui são duas matrizes, são matrizes jacobianas. As matrizes jacobianas não são nada mais do que matrizes de derivadas. Para deixar isso claro para vocês e recordar esse conceito, vamos fazer isso aqui. Então, vamos primeiro calcular a matriz jacobiana. Então, para deixar claro, vamos escrever novamente o nosso sistema, como está ilustrado aqui. A matriz jacobiana A vai ser o quê? O A é essa aqui, ó. É essa matriz jacobiana. Ela é uma matriz de derivadas. Elas são derivadas onde as variáveis que eu vou derivar são as colunas. O primeiro estado é o V e o segundo estado é o T. Então, as colunas representam a derivada das funções em relação àquela variável. E as linhas são as funções F1 e F2. Então, a linha é a derivada, o primeiro elemento da matriz jacobiana é a derivada da função F1, a derivada da função F1, em relação à variável V. Porque nossa matriz jacobiana, nossos estados estão assim. A primeira variável é a V e a segunda é a T. Então, a derivada da equação F1 em relação a V é o quê? O V aparece aqui, ó. O V não aparece aqui, o V não aparece aqui, o V aparece aqui. A derivada disso aqui em relação a V é igual a menos K sobre 2 raiz quadrada de V0, que eu substituí já a solução estacionária, certo? Aí, na segunda coluna, nós vamos ter a derivada da primeira equação em relação à temperatura. Aqui não tem temperatura, aqui não tem temperatura, aqui não tem temperatura, logo não tem nenhuma dependência com a temperatura, logo é zero, certo? Observem que isso não é bem verdade se a massa específica variasse com a temperatura de forma significativa. Mas nas nossas simplificações, nossas hipóteses de que a massa específica era constante e que era igual, fez com que nós não tivéssemos essa dependência na massa com a temperatura, certo? Então, daí vem o zero. Já a segunda linha vai ser composto pelas derivadas da equação 2. A equação 2 é essa aqui, é essa equação 2. Em relação à primeira variável, V. V aparece aqui e não aparece em nenhum outro lugar. Então, é
toda essa parte aqui em cima, sobre a derivada de 1 sobre V. A derivada de 1 sobre V é 1 sobre V menos 1 sobre V ao quadrado, substituindo o valor estacionário V0. Certo? E a próxima coluna, a próxima derivada que nós vamos ter que fazer em relação à temperatura, a variável T maiúsculo. Aí nós vemos o quê? Nós vemos que o T aparece aqui, o T aparece aqui. Então vai ser F1. O subíndice 0 representa o ponto de operação que eu estou linearizando. Então, 1, 0 é esse valor no ponto que eu estou linearizando. O F2, 0 é esse valor no ponto que eu estou linearizando. E com isso, então, nós temos a matriz das derivadas já substituindo a condição estacionária. Mas observem que esse termo aqui, ó, no estacionário, ele vai ser igual a 0. Por que ele vai ser igual a 0? No estacionário, dt maiúsculo sobre dt, isso vai ser igual a 0. Então, isso aqui vai ter que ser igual a 0, certo? No estacionário. Se isso for igual a 0, tem duas formas. Ou o que está entre chaves é igual a 0, ou 1 sobre V é igual a 0. Mas como 1 sobre V não é igual a 0, logo o que está entre chaves tem que ser igual a 0. E o que está entre chaves é o que nós temos aqui, ó. Logo, isso aqui vai ser igual a 0, obrigatoriamente. Certo? Então, a substituição daquelas variáveis no estacionário, nesse caso específico, vai ser igual a 0. Então, aqui o que nós temos? Nós temos esse sistema e vamos fazer mais uma substituiçãozinha. A substituiçãozinha é essa aqui, ó, para deixar claro uma dependência interessante que nós conseguimos vislumbrar daqui. O F é igual a K raiz quadrada de V, certo? Aí o que eu vou fazer, eu vou dividir ambos os lados da equação por V. Não mudo nada. Certo? E aí isso quer dizer que trocando a raiz quadrada, tal, cancelando isso aqui, raiz quadrada de V. K raiz quadrada de V é igual, então, a F sobre V. F sobre V é igual à taxa de diluição, ou o tempo de residência é V sobre F. Esse é o tempo de residência. V sobre F é metros cúbicos, por exemplo, sobre metros cúbicos por hora. Isso dá hora. Ou seja, isso aqui é o tempo de residência. E aí, o que nós vemos? A matriz jacobiana fazendo essa substituição. Aqui. Nós vemos que na diagonal nós temos 1 sobre o tempo de residência, ou seja, inverso da unidade de tempo. E isso está fortemente associado ao tempo de resposta do sistema. Isso nós vamos ver mais adiante, certo? Então, simplesmente eu reescrevi para mostrar essa relação. Bom, isso é o que nós fizemos até agora. Vamos dar continuidade, então, às outras matrizes jacobianas. A primeira nós já matamos. E em relação a U, nós temos dois tipos. As matrizes jacobianas em relação às variáveis manipuladas.
Então, nós estamos aproximando esse sistema, nós estamos separando ele para deixar mais claro o U em duas partes. Então, nós vamos aproximar, na realidade, o sistema dessa forma aqui, ó. A matriz jacobiana em relação aos estados, matriz A, mais o BMV, vezes o delta U MV, ou M, vou deixar só M, de manipulada. M, mais o B do distúrbio, que é o delta U distúrbio. Nesse exemplo, o distúrbio é T1 e T2, a manipulada F1, F2 e Q. Os estados nós já vimos que é o V e o T. Então, calculando a matriz jacobiana em relação às variáveis manipuladas, vai ser a matriz BM. Mais uma vez, nas linhas em relação à primeira equação e para cada uma das variáveis que corresponde à coluna. Então, essa equação aqui, F1 em relação a F1 é 1. Essa equação em relação à derivada F2 é 1. Essa equação em relação a Q, não tem Q nenhum aqui, é 0. De forma análoga, a derivada da segunda equação, em relação a essas variáveis. Em relação a F1, tem F1 aqui, T1 menos T sobre V. Então, ó, substituindo pelo estacionário, a condição estacionária está aqui. Esse outro termo aqui vai dar a dependência da derivada dessa aqui em relação a F2. E o último termo aqui vai ser a derivada em relação ao Q. Então, nós temos essas três parcelas aqui. Fazendo o mesmo procedimento em relação ao distúrbio. Os dois distúrbios são T1 e T2, como nós já vimos. Mais uma vez, a história se repete. E aí chegamos facilmente a essa matriz, que é a matriz BD. Certo? Colocando agora tudo junto. O que é tudo junto? Nós estamos substituindo as matrizes. Aqui é o vetor X, aqui é o vetor, melhor dizendo, delta X, aqui é o vetor delta X aqui é o vetor delta UM e o delta UD. Certo? Essas matrizes que nós determinamos, colocando aqui, nós temos a versão geral. A vantagem que aqui, nessa versão matricial, ela é genérica. É fácil de implementar no computador. Porque é uma multiplicação matricial. Normalmente, essa linearização gerou isso aqui. Mas, às vezes, a pessoa prefere enxergar isso olhando o resultado dessa multiplicação. Então, a expressão que está aqui embaixo, ela é simplesmente essa expressão que está ali em cima, multiplicando o vetor pelas matrizes. Para deixar isso claro, vamos fazer aqui, ó. A primeira equação tem que ser igual ao resultado dessas multiplicações, dessas matrizes pelos vetores, na primeira linha. Então, vamos lá. dV d delta V dt vai ter que ser igual a esse delta V multiplicado por esse termo, é esse aqui,
mais ΔT vezes zero. Mas daí eu não ponho zero aqui, né? Simplesmente descarto o zero. Mas seria aqui equivalente a colocar zero mais zero vezes ΔT. Já esses outros termos vão contribuir somados, então, com ΔF1 vezes 1, ΔF2 vezes 1, ΔQ vezes 0. Aí gerou esses dois termos. Essas duas variáveis vão ser multiplicadas por zero, logo nem vão aparecer aqui. De forma análoga, nós vamos ter a derivada em relação da temperatura em relação ao tempo, está aqui. Isso vai ser igual à multiplicação desse cara aqui por zero, esse cara aqui por ΔT. E aí gerou esse termo aqui e assim por diante. Nesse caso específico, pelo fato daqui ser zero e aqui ser zero, essa matriz A ela torna as duas equações independentes. Normalmente não vai acontecer isso. Normalmente um desses termos será diferente de zero. E aí você vai ser obrigado a trabalhar com os termos em conjunto. Mas nesse caso aqui, existe a possibilidade de trabalhá-los independentemente, porque o fato de ter elementos iguais a zero fora da diagonal torna independente uma equação da outra. Certo? Então, a versão linearizada do sistema é essa aqui, ou essa aqui. As duas são válidas. Certo? Aí, aplicando transformador de Laplace, nós chegamos à função de transferência e tudo mais. E com isso, então, nós estamos perto de terminar a nossa abordagem, mas antes disso, é importante nós relacionarmos, por exemplo, com as variáveis medidas, que é o y. Porque nós linearizamos a primeira parte da linearização consistiu essencialmente na determinação da linearização das equações diferenciais. Então agora vamos só finalizar incluindo a linearização da relação dos estados com as variáveis medidas. Bom, então agora, essa aqui é o resultado da linearização. Nós obtivemos a matriz A, que é uma matriz 2 por 2, que é a jacobiana das equações em relação às duas variáveis de estado. A matriz B manipulada, que é outra jacobiana, mas formada em relação às derivadas das duas equações em relação às variáveis manipuladas. Essa é uma matriz 2, ou seja, tem duas linhas e três colunas. E a matriz BD é uma matriz quadrada, 2 por 2, porque nós temos duas variáveis de estudos. Genericamente, isso seria escrito, então, dessa forma aqui, ó, D delta x dt, e com isso nós linearizamos as equações diferenciais, certo? Que é simplesmente isso aqui. Esse aqui é o delta x, esse aqui é o delta U manipulado, e esse aqui é o delta U distúrbio. O distúrbio. Genericamente é isso aqui. Sendo que o U é composto pela manipulada e pelos distúrbios. Poderia colocar simplesmente num grande B. Certo? Bom, mas agora nós vamos relacionar isso com a saída. Para relacionar isso com a saída, nós temos que ver o quê? Nós temos um sistema relacionado aos estados. Mas se a saída agora ela for constituída de duas medições, o nível do tanque e a temperatura, a nossa saída então vai ser definida pelo vetor nível, H, e T. Mas os nossos estados, do jeito que nós linearizamos esse sistema, os nossos estados
envolvem o quê? Que variáveis? A variável V e a variável T. Então, o V e o T são os estados. E a variável de saída, que é aquilo que nós medimos no sistema, ela é, nesse exemplo, se eu medir o nível e a temperatura, vai ser o H e o T. Então, eu vou ter que relacionar essa variável y como uma função de esse y de t vai ser uma função g, que nem antes nós tínhamos f, agora nós temos g, que é um vetor de funções, que relaciona os estados e o U. Ou seja, esse G é parecido com aquele F que nós usamos no sistema de equações, só que aqui é uma equação algébrica. Nesse caso, e nesse exemplo simples, esse G vai ser o quê? Qual é a relação entre o nível e o volume? Basta dividir o volume por A, que eu vou ter o nível. Então, V sobre A, a área da seção transversal, vai me dar o nível. Então, a relação aqui é simples e já é linear, certo? Ela já é linear. Mas caso ela fosse não linear, eu teria que linearizar que nem nós linearizamos antes. Para linearizar é o quê? Calcular a matriz jacobiana. Para calcular a matriz jacobiana, simplesmente é calcular cada equação derivada em relação a cada uma das variáveis. Aí nós vamos aproximar o y, vai virar delta y. Aí a jacobiana em relação aos estados, que é o x, vai ser a matriz C, vai ser a jacobiana dos estados multiplicada pelo delta x, que são os estados. E a derivada em relação às entradas vai ser a matriz D, certo? Nesse exemplo, fica muito simples, porque vai ficar 1 sobre A multiplicado por ΔV, ou seja, toda a variação de ΔV vai repercutir numa variação de nível, simplesmente multiplicando essa variação. Isso aqui nos está dizendo isso aqui, ó, que o nível varia de forma a toda variação de nível está associado a uma variação de volume, ou seja, toda variação de volume implica numa variação de nível, relacionando as duas grandezas pela simples divisão pela área da seção transversal. Mas digamos que, em lugar de medir o nível que está relacionado com o estado de forma linear, nós estivéssemos usando essa relação aqui, ó. Ou seja, nós medíssemos a vazão de saída. Agora, o nosso G de XU para vazão vai ser o quê? K raiz quadrada de V. Aí, para eu obter um ΔF, só para recordar, para manter o padrão, o Y vai ser, nesse caso, a vazão de saída e a temperatura. A temperatura já é um estado direto, então vai ser Então, eu vou focar mais na linearização do F, certo? Isso aqui vai ser a função, que vai ser o quê? K raiz quadrada de V e 1, e delta, que é o próprio T aqui, que é o próprio estado que está sendo medido, certo? Isso aqui eu quero relacionar com o X. Aí, essencialmente, vai ser o quê? A matriz C vai ser as derivadas dessas funções. Esse aqui vai ser o G1. E esse aqui é o G2. Certo? Então, a derivada de G1 em relação à variável V. Derivada de G1 em relação à temperatura.
derivada de G2 em relação a V, derivada de G2 em relação a T. Certo? Esse é o C. Então, o delta F e o delta T vão estar relacionados, então, às seguintes variações. Essa derivada aqui é a derivada dessa função em relação a B. Isso vai ficar K, 1/2 de K sobre raiz quadrada de V0. Certo? Aí, agora, pelo fato de ter uma relação não linear, o sistema vai ser desse jeito. Em lugar de ser simplesmente uma constante, nós vamos ter uma relação agora que linearizada vai ser dado por essa matriz aqui, certo? Ou seja, para cada variação de nível ou de volume, equivalerá uma variação de vazão dado por essa expressão aqui. Ó. E aí nós temos a versão linearizada que vincula a variável de estado com a variável medida. E essa é a matriz C, certo? Aí no final nós chegamos a um sistema que é escrito dessa forma, que é chamada de representação no espaço de estado. Representação no espaço de estado é simplesmente escrever o sistema através das matrizes A, B, C e D. Essa é a representação no espaço de estado. Uma representação muito usada e que surge naturalmente do processo de linearização. Então, a representação no espaço de estado é essa aqui. Ela é muito utilizada porque ela permite facilmente trabalhar com sistemas multivariáveis, ou seja, várias entradas, várias saídas. E ela serve também para o monovariável. Ela é genérica. O fato de trabalhar com matrizes, isso permite e generaliza para qualquer ordem, qualquer dimensão do número de equações. E essas matrizes A, B, C e D são matrizes, e essas matrizes representam o que a gente chama de representação do comportamento do sistema em ou no espaço de estado, certo? Aonde x é a variável de estado, U é manipulada, é entradas, e Y é saídas. Então, essencialmente, nós temos, então, a representação, essa aqui, a saída e as entradas. E aqui dentro tem os estados. Para deixar isso mais claro, vou fazer um diagrama mais representativo disso agora. Então, vamos representar essas equações aqui, ó, em blocos, para nós termos um entendimento do que está acontecendo no sistema. Então, o que nós temos aqui? Aqui seria a derivada de ΔX em relação ao tempo. Isso é a soma de duas parcelas. Aí, essa derivada aqui, integrada, então isso aqui é integral. O 1 sobre S vai integrar.
Isso integrando vai nos dar o ΔX. O ΔX é retroalimentado e multiplicado pela matriz A. Então, aqui vai saindo, aqui então vai sair A vezes ΔX. Aí, se nós pegarmos o ΔU, que é aqui na entrada, esse ΔU multiplicado pela matriz B, vai dar, então, o termo B vezes ΔU. A soma desses dois termos dá esse lado da equação, que é o que nós temos aqui, ó, a derivada. Integrado. A saída do ΔX vai dar, então, agora, a outra parte da equação. Então, a matriz A e B estão relacionadas a essas duas matrizes aqui. E aí, a C vai relacionar o ΔX multiplicado por C, vai ser somado ao ΔU multiplicado por D. Então, aqui é D vezes ΔU, e aqui é C vezes ΔX. E a soma desses dois vai dar o ΔY. Vai dar o ΔY. Observe o seguinte: a função de transferência não enxerga os estados. A função de transferência olha de ponta a ponta, de fora a fora. Então, a função de transferência seria um invólucro que só olharia a entrada e a saída. Isso aqui seria a função de transferência, de ΔU para ΔY. Isso aqui seria a função de transferência equivalente ao sistema. Função de transferência. Seria essa relação entrada e saída. Então, essa aqui é a representação em blocos envolvendo as matrizes, mostrando a relação entre entrada e saída. O comportamento de entrada e saída não muda, mas eu tenho diferentes possibilidades, diferentes realizações e possíveis realizações de variáveis de estado que levam ao mesmo comportamento. Isso vai fazer com que o B, o A, o C sejam diferentes, certo? Então, isso aí é a representação no espaço de estado. Existe uma relação entre uma forma e outra que nós vamos ver a partir do próximo vídeo.